Olá, sétimos anos! Então, estamos aqui para estudar sobre concordância nominal e verbal. Nós já fizemos uma atividade sobre isso e vamos introduzir o conteúdo para aqueles que não puderam comparecer à atividade e também para aqueles que assistiram à live, mas ficaram com algumas dúvidas. Então, vamos lá? Nós podemos dizer que concordância se trata de uma combinação entre nomes, entre verbos, como nós falamos e vimos na aula, não é? Concordância nominal vai tratar da combinação entre nomes e a concordância verbal vai tratar da combinação entre o sujeito e o verbo. Para isso, vamos ver os exemplos. Então, nós temos como definição que concordância nominal é a adaptação de uns nomes aos outros, harmonizando-se nas suas flexões com palavras a que se relacionam. Vejam um exemplo. Aqueles dois meninos estudiosos leram livros antigos. Eu tenho aqueles, e é pronome, dois, que é numeral, meninos, que é o núcleo do sujeito nesse caso, que é o substantivo. Todos os nomes se referem a eles. Vejam aí, por exemplo, o adjetivo estudiosos, que está no plural, porque o substantivo meninos também está no plural. Assim como ele se refere ao gênero masculino, porque o substantivo meninos também se refere ao gênero masculino. Nós temos logo a seguir o verbo, que está no plural também. Livros, um outro substantivo, que está no plural, que se refere ao adjetivo antigos, que também está no plural. Então, vejam que eu tenho as combinações entre os nomes. Se um está no plural, o outro também vai para o plural. Se um está no feminino, o outro também vai. Se um está no masculino, o outro também vai. Não é? São esses nomes a que se referem a eles mesmos. E nós podemos dizer que essa combinação é chamada de concordância nominal. Vamos adiante com o nosso estudo, né? Regra geral da concordância nominal é que artigo, pronome numeral e adjetivo devem concordar em gênero e em número com o substantivo a que se refere. Por exemplo, os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Veja que eu concordei os, que é artigo, com nossos, que é pronome, que concordou com dois, que é o numeral, e tudo isso concorda com o substantivo que está grifado aí, que é brinquedos, né? O substantivo é aí o centro da nossa frase, é? Ele é o principal aí. Nós podemos dizer que é um núcleo do sujeito. Preferidos é o adjetivo, está se referindo também a brinquedos. Por isso foi para o plural. Assim como quebrados também, que é uma outra qualidade, é um outro adjetivo que também se refere a brinquedos. Então vejam que eu tenho um substantivo no plural e todas as palavras também irão. Mas já que estamos falando de concordância nominal, nós vamos estudar algumas classes de palavras que nós chamamos de nomes na concordância nominal, que precisamos relembrar para estudar essa combinação. Então vejamos aí que os artigos são divididos em dois grupos. Primeiro nós temos os artigos definidos e depois nós temos os artigos indefinidos. Esses artigos definidos ainda são divididos em duas partes, feminino e masculino. Os artigos definidos femininos são a e as, masculino o e os. Os artigos indefinidos também são divididos em feminino e masculino. Os artigos indefinidos masculinos são uma e umas e os masculinos são um e uns. Qual é a diferença entre esses dois tipos de artigos? Eu utilizo o artigo definido para particularizar um substantivo e eu uso o artigo indefinido para generalizar um substantivo. Como, por exemplo, se eu disser a cadeira quebrou, certamente será qualquer cadeira. Mas se eu disser uma cadeira quebrou, não se trata mais de qualquer cadeira, e sim de uma cadeira específica. Então, eu quero que vocês relembrem essa parte de artigos para que a gente vá para a próxima classe de palavras, que é os numerais. São os numerais. Os numerais se dividem em cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos e coletivos. Os numerais cardinais, por exemplo, são 1, 2, 3, os ordinais, primeiras, terceiro, vigésimo. Os fracionários são 1, 4, 1 quarto, 2 terços, 3 quintos. Os multiplicativos são dobro, triplo. E os coletivos podem ser dezena, centenas, dúzia.
Eu uso os numerais para quantificar substantivos, para que eu enumere os substantivos a que se referem. Portanto, se os substantivos são plurais, logo eu tenho que ter o número mais de um. E assim por diante, não é? Se eu tenho os fracionários, os multiplicativos e assim por diante. Eu tenho que atentar para o substantivo que vai acompanhar esses numerais ou os numerais que irão acompanhar esses substantivos. Eles podem vir antes ou depois do substantivo. Porém, eles têm que se combinar. Por isso eu estudo isso na concordância nominal. Essa concordância nominal serve para que eu utilize a língua de uma forma padrão. Vamos para mais uma classe de palavras. Substantivos. Os substantivos são classes de palavras que se atribuem a nomes a seres, ações, objetos, características, sentimentos, estados e têm a função de um substantivo a que ele equivale, como o pronome ou substantivo, né? Os substantivos servem para nomear coisas ou seres. E nós temos vários tipos de substantivos, né? Esses substantivos se dividem em vários grupos. Nós vamos ver a seguir. Vejam também que os substantivos, eles servem muitas vezes para ser o núcleo da frase, né? O núcleo do sujeito. Isso é, de quem a frase fala. Geralmente, os substantivos vão estar no centro de uma frase. Vamos estudar o grupo de palavras dos substantivos? Substantivos podem ser definidos em primitivos, que não se originam de outra palavra, como por exemplo pedra. Substantivo derivado tem origem de outra palavra, como por exemplo pedreiro, empedrado, né, que vem de pedra. Substantivos simples, eles possuem apenas um elemento, como por exemplo guarda. Composto, o substantivo composto, ele possui mais de um elemento, como por exemplo guarda-roupas. Ele pode ser composto até de duas ou mais palavras. Os substantivos comuns, eles são genéricos e podem ser qualquer palavra, qualquer ser. Copo, colher, porta, mesa, cadeira, etc. Substantivos próprios designam seres específicos e são sempre concretos, como por exemplo, Maria, Portugal, quer dizer que existem realmente. Já os substantivos concretos, eles existem apenas, eles são seres de existência própria, como por exemplo, padre, político, carro, árvore. Substantivos abstratos são conceitos da existência dependente, quer dizer, eles não existem na vida real. Mas são palavras como beleza, fricção, tristeza, amor. E os substantivos coletivos, como por exemplo, eles dão ideia de conjunto ou uma reunião, que a gente sabe que fala e dá uma ideia de coletividade, como por exemplo a alcateia. Nós temos um exemplo também bem comum do cotidiano que é povo. Quando eu digo o povo saiu às ruas, eu sei que eu falei uma palavra só, essa palavra foi um substantivo, mas eu referi a uma classe de palavras bem maior. Vamos ver o exemplo do livro. Por exemplo, nós temos aí: Cazuza fez novos amigos no primeiro dia de aula e Cazuza fez novas amizades nas primeiras aulas do dia. Vejamos que nós temos algumas palavras que são bem diferentes e nós temos frases semelhantes. Eu tenho, por exemplo, o adjetivo que muda na primeira e na segunda frase. Na primeira frase eu tenho o adjetivo novos no masculino e no plural. Já na segunda frase eu tenho o adjetivo novas que vai para o feminino e permanece no plural. Agora, vejam que esse substantivo, na primeira frase e na segunda frase, são modificados. Por exemplo, eu tenho o substantivo amigos na primeira frase e tenho o substantivo amizades na segunda frase. Por isso, esse adjetivo novos e novas teve essa alteração. Como também nós tivemos a alteração da palavra primeiro, né, que é um numeral. Na primeira frase e na segunda frase. Na primeira frase ficou no primeiro, porque no primeiro se refere a novos amigos. E na segunda frase ficou nas primeiras, porque nas primeiras se refere ao adjetivo e ao substantivo novas amizades. Então vejam que eu precisei fazer essa adaptação, essa combinação de nomes. Vamos ver mais um exemplo.
Vejam só que eu tenho aí, as meninas espertas chegaram mais tarde e o menino esperto chegou mais tarde na aula hoje. Vejam que eu fiz a alteração dos sujeitos, né? Sujeito é de quem a frase fala. Então vejam que na primeira frase eu tenho as meninas espertas como sujeito e na segunda frase eu tenho o menino esperto como sujeito. Vejam que esse sujeito é composto por artigo definido na primeira frase, as, meninas, substantivo e espertas, adjetivo. E esse núcleo do sujeito, esse sujeito, na verdade, ele tem que estar combinado. As combinou com meninas, meninas combinou com espertas. Então, eu tenho combinando aí no primeiro exemplo, artigo, substantivo e adjetivo. Por isso, eu tenho o verbo no plural. Na segunda frase, eu tenho um menino esperto. Eu tenho o artigo ou artigo definido, menino substantivo no singular, por isso eu tenho o adjetivo esperto, que também está no singular. Logo, eu tenho o verbo no singular. Por quê? Porque se trata de um sujeito apenas, por isso que o verbo ficou no singular. Por que nós estamos falando de verbo agora? Porque logo a seguir nós vamos ver concordância verbal. E para isso também eu tenho que lembrar o que é verbo, né? O que são verbos? Verbos são todas as palavras que eu posso flexionar e tratam de ações do sujeito. Então já vamos para a concordância verbal. Vejam que na concordância verbal não vai modificar muito da concordância nominal, já que você aprendeu a combinar os nomes. Agora nós vamos aprender a combinar o sujeito com o verbo. Eu sei o que é sujeito, né? O sujeito é de quem a frase fala e é mais do que um substantivo. E eu tenho o verbo, que é a ação do sujeito, que pode ser flexionado, como por exemplo, o verbo fazer. Eu faço, você faz, eles fazem, elas fazem, nós fazemos, eles fazem, e assim por diante. Vamos ver, por exemplo, essas frases aí. O aluno diz a verdade. Eu tenho o sujeito, que é o aluno, e tenho o verbo a que isso se refere, que é diz, dizer. O verbo ficou flexionado dessa forma, em tempo e em grau, porque o aluno está dessa forma. Eu tenho outra frase. Eles dizem a verdade. Eu tenho o sujeito, que é eles, e tenho o verbo a que ele se refere, que é dizem. Eles está no plural, logo o verbo dizer também vai para o plural. Olha aí a relação entre nomes que a frase está falando, né? Eu tenho a relação entre nomes, que é a relação entre o sujeito e o verbo. Na segunda coluna eu tenho, por exemplo, o aluno aplicado aprende. O aluno é o sujeito, é de quem a frase fala, e aplicado é o verbo, não é? O verbo não, na verdade ele é o adjetivo aqui, não é? Mas esse nome que se diz respeito ao aluno, ele está combinando aí com o sujeito, nós temos essa relação. Vamos para esse exemplo, logo a seguir, que vai tratar também da combinação entre nomes e traz a regra geral da concordância verbal. O verbo concorda em núcleo do sujeito em número, que é singular e plural, e em pessoa, que eu estou falando da primeira, da segunda e da terceira pessoa. Eu, primeira pessoa, você, segunda pessoa, ele ou ela, terceira pessoa. Vejamos o exemplo aí. Nós jamais criticamos suas atitudes, né? Nesse caso aí, o verbo teria que ser flexionado da maneira correta, vendo as palavras que estão dentro da frase. O verbo seria criticar. Por que o verbo ficou criticamos? Porque criticamos tem que concordar com nós, que é o sujeito dessa frase. Então, nós criticamos. Mesmo que esse nome esteja um pouco distante, ele tem que concordar com o sujeito da frase. Na segunda frase acontece a mesma coisa, só que o sujeito vem primeiro. A rua, uma chuvinha fina e fria. O verbo é molhar, então como fica? Molhava a rua, uma chuvinha fina e fria. Esse verbo ficou no pretérito e ficou no singular, porque se refere à chuvinha fina e fria, não é? Isso, né, que é o verbo, concordou com o sujeito, que nesse caso aí o sujeito veio depois. Qual é o sujeito? Chuvinha fina e fria. Então vejam que quando eu falo de sujeito, eu estou falando muito mais do que um substantivo. O sujeito ele pode ser composto por um pronome, um artigo, um substantivo e assim por diante.
Vamos para essa parte onde diz aí que a concordância verbal estuda as relações de número e pessoa que se estabelece entre o sujeito e o verbo e a que a ele está relacionado. Veja que eu tenho mais exemplos e tenho o garoto era esperto. Eu tenho o garoto, que é o sujeito, o verbo que está se referindo ao garoto era, e eu tenho o adjetivo esperto, né? Veja que eu tenho aí o garoto, que é a terceira pessoa do singular. Se eu puder substituir por um pronome, eu posso substituir pelo pronome ele. E assim eu descubro que é a terceira pessoa do singular. Então, o verbo ser vai ficar flexionado dessa forma, era, para concordar em gênero e em número com esse sujeito aí, que é o garoto. Na frase 2, nós temos as garotas eram espertas. Eu tenho o sujeito as garotas, o verbo ser, que está concordando com as garotas. As garotas, se eu for substituir por um pronome também, eu vou substituir pelo pronome elas, terceira pessoa do plural. Então, elas eram espertas, as garotas eram espertas. Logo, o verbo ser vai para a terceira pessoa do plural e fica no passado. As garotas eram espertas. Ok? Analisem, pesquisem esses exemplos em casa, relembrem o que é sujeito e o que é verbo para entender o que é a concordância verbal. Eu trouxe alguns exemplos para a gente analisar junto o que é certo e o que é errado. Já coloquei até aí, mas nós vamos ver qual é o erro. No ano passado, teve início as conferências. Por que essa frase está errada? Porque eu tenho primeiro, para saber que a frase está errada ou certa, identificar o sujeito da frase. O sujeito é de quem a frase fala. Então, qual é o sujeito aí nessa frase 1? As conferências. Então, se as conferências é sujeito, o verbo que concorda com ele, ou todos os nomes que concordam com ele, tem que estar na mesma linha, né? Tem que estar na mesma pessoa e no mesmo tempo verbal. Então, seria o certo, no ano passado, tiveram início as conferências. O verbo ter vai para o plural, concordando com o sujeito as conferências. Na frase 2, nós temos, foi enunciado em São Paulo os nomes que compõem o ministério. Nós vamos ver aí que o sujeito os nomes que compõem o ministério. Os nomes que compõem o ministério está no plural. Os nomes que compõem o ministério, tudo isso é sujeito. Mas o que é que se refere a isso? Que foi anunciado. Foi anunciado está no singular, quando deveria estar no plural. Certo seria, foram anunciados em São Paulo os nomes que compõem o ministério. E aí sim, agora eu concordei, foram anunciados com o sujeito, que é os nomes que compõem o ministério. Terceiro exemplo, ficou provado dessa forma as tentativas de suborno. Sujeito às tentativas de suborno. O que é que se diz respeito às tentativas de suborno? Que ficaram provadas. Ficaram provadas as tentativas de suborno e não ficou provado. O erro está exatamente aí, que apesar de estar longe, ainda se refere às tentativas de suborno. Então, ficou provado, ficaria. Ficaram provadas no plural e no feminino, concordando com as tentativas de suborno. Quarto exemplo, espero que seja explicado as razões dos seus atos. Qual é o sujeito da frase? As razões de seus atos. O que é que se diz respeito a isso? Espero que sejam explicadas. O verbo vai para o plural e o adjetivo também vai, concordando em número e em gênero com razões de seus atos, que é o sujeito. Então, sejam vai para o plural e explicadas. Além de ir para o plural, também muda de gênero. Vai para o feminino, que combina com razões. O próximo exemplo, faltam R$2, certo? Porque o verbo faltar concordou com o sujeito, que é R$2, está no plural. Próximo exemplo, existe aí coisas horríveis. O verbo existir deve concordar com coisas horríveis, que é o sujeito. Então, existem aí coisas horríveis, seria o certo. E o próximo exemplo, nós temos aí, havia aí coisas horríveis. Nesse caso, haver é um verbo impessoal que não vai variar independentemente do sujeito. Então, permanece desse jeito aí, mesmo estando no singular, está correto. Havia aí coisas horríveis. Verbo existir é verbo impessoal, principalmente no início de frase, e ele não vai modificar
mesmo tendo um sujeito no plural. Então, analisem, façam as correções dessa atividade que eu acabei de fazer com vocês em casa e mandem a foto. Guardem no caderno que isso será corrigido na volta. Espero que vocês estudem sobre concordância verbal e nominal, que tenham gostado do conteúdo e que pratiquem em casa com algumas atividades. Podem pegar alguns exemplos na internet e mandar para mim. Até a próxima!